Estamos de volta ao Jornal Gerais e hoje estamos retornando com o quadro Conversa com o Especialista. Lembrando a você que nós suspendemos esse quadro diante do atual cenário de pandemia e agora as coisas melhorando, vacinação transcorrendo muito bem, então nós estamos retornando com esse quadro com entrevistados aqui nos estúdios da TV Gerais. E hoje nós estamos recebendo o médico Dr. Edmar Rocha, cirurgião, e ele estará conosco de 15 em 15 dias tratando aí sobre diversos temas. Quero dar boa noite a ele, muito boa noite, doutor Edmar. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar conosco e já queria que você se apresentasse. Boa noite, Davidson. É um prazer estar de volta a casa, é um prazer falar com você. Eu sou Edmar Rocha, sou médico, cirurgião, trabalho também em CTI, em terapia intensiva. Estou na linha de frente, de certa forma, e orgulho estar aqui batendo um papo com você. Hoje nós vamos falar, doutor, sobre a sua especialidade, né? Começar a falar um pouco sobre cirurgias, né? Esse assunto que desperta tanto interesse, principalmente porque é abordado em várias minisséries na televisão, em programas de streaming, né? Como The Good Doctor, Grey's Anatomy, tem a House, né? Um pouco mais antiga, né? O que há de real nessas minisséries, doutor? Tem também a brasileira, Plantão Médico. Isso, e eu assisto boa, todas. Eu gosto, mas ao pensar em minissérie, estamos falando da indústria de entretenimento, de diversão, levar emoção para o público. Só que esses roteiristas, eles têm um auxílio médico tão intenso, tão especial, que em muitos casos se assemelham realmente à vida real. Esse paciente cirúrgico, esse paciente grave, é um pano de fundo excelente para contar histórias, para levar emoção, diversão. Mas a vida do cirurgião geral ou do subespecialista, ela não se limita apenas ao plantão, ao doente grave, vítima de um tiro de arma de fogo, facada, acidente automobilístico. O cirurgião também atua com cirurgias eletivas, cirurgias programadas, e cirurgias ambulatoriais que são realizadas no próprio consultório médico. Doutor, você citou aí um ponto importante. Qual que é a diferença aí entre cirurgias eletivas e cirurgias emergenciais? Joia, é uma pergunta interessante. A cirurgia de emergência é aquela que o paciente, o doente, ele tem risco iminente de morte. Ou opera ou ele vai falecer. Ou seja, não tem como esperar para operar um paciente vítima de perfuração por uma arma de fogo. A recomendação é que a cirurgia seja feita de imediato, em até 1 hora. Existe também a cirurgia de urgência, que requer uma ação imediata, mas o paciente ele não tem risco iminente de morte, tem que ser resolvida em até 24 horas. É o possível caso do presidente Jair Bolsonaro, uma suspeita de obstrução intestinal, foi feito alguns exames diagnósticos, está observando e vai decidir se ele vai ser reoperado ou não. Já nas cirurgias eletivas, eu posso fazer uma programação cirúrgica. Eu faço exames pré-operatórios, eu peço uma consulta com um cardiologista chamado risco cirúrgico, eu faço diagnósticos pré-operatórios para melhorar a condição desse paciente ou até chegar em níveis ideais para a cirurgia eletiva. Há também as cirurgias que a gente chama de ambulatoriais, não é? É isso? Quais são os tipos? Exato. Cirurgia ambulatorial é um ponto importante. Às vezes ela é um pouco negligenciada, ninguém fala muito, mas ela é importante. Ela é importante no seguinte, porque apresenta algumas vantagens. Ela pode ser realizada no próprio consultório médico, que eu falei. A gente faz com anestesia local, com ou sem sedação. O paciente ele recebe alta após o procedimento, conseguindo retornar às suas atividades habituais em pouco tempo. E, além disso, diminui o tempo de espera de cirurgias e não tem risco de infecção intra-hospitalar. Doutor, tem um tipo de cirurgia muito comum, né, que a gente chama de pedra na vesícula, né? Muito comum esse tipo de cirurgia.
Fala um pouco sobre ela, por favor. Joia. Antes de falar sobre a cirurgia, eu vou te explicar um pouco sobre o que é vesícula, rapidamente, para a gente nortear e conseguir entender melhor o assunto. A vesícula é um órgão que fica abaixo do fígado, tem função de armazenar e concentrar a bile. Essa bile, ela serve para ajudar na digestão de gordura enquanto comemos. Por motivos diversos, essa vesícula ela pode formar pedras, cálculos, que é chamado pedra na vesícula popularmente, ou colecistopatia calculosa. É uma enfermidade, uma doença tão prevalente na população que estima-se que quase 40% da população mundial acima dos 50 anos tem essa doença. Mas não só acomete pessoas de meia idade, ela acomete jovens também. Então, por isso, essa importância. O primeiro sintoma, o principal sintoma, o sintoma mais recorrente é uma dor que a gente chama de cólica biliar. É uma dor abdominal, mais à direita ou central, que pode estar associada a náusea, vômito, pode irradiar para o dorso, para as costas, e geralmente acontece de 1 a 2 horas após a refeição. Mas não é a única complicação. Imagine o paciente tem pedra na vesícula, toda vez que come gordura, que essa é a função da bile, ele vai sentir dor. Então, a qualidade de vida está muito prejudicada, mas existem outras complicações e complicações muito mais sérias de quem tem pedra na vesícula. O paciente pode ter uma inflamação / infecção na vesícula, que pode se transformar em uma infecção generalizada, pode também ter um quadro de pancreatite de etiologia biliar, e algumas dessas complicações, inclusive, podem ser fatais. Doutor, outro caso muito comum na sociedade é a questão da hérnia, né? O que é a hérnia? E além de problemas de saúde, né, tem a questão estética também. Eu mesmo já fiz uma cirurgia de hérnia, né? Vamos falar um pouco desse tipo de cirurgia que chama muita atenção das pessoas. Além da questão estética, pode ter também algum problema, pode prejudicar a saúde das pessoas? Pode sim, saúde, qualidade de vida, inclusive pode ser fatal uma hérnia. Para quem não conhece, a gente está falando de hérnia abdominal. Existe hérnia de disco, existe hérnia de hiato. A gente está falando nesse momento de hérnias da parede abdominal. Por algum motivo, forma-se um orifício nessa parede abdominal e o nome da hérnia, ele se dá através da localização desse orifício. Por exemplo, esse orifício está localizado na cicatriz umbilical, temos a hérnia umbilical. Na região inguinal, temos a hérnia inguinal. Epigástrica, como a gente estava comentando, foi seu caso dos bastidores, é uma hérnia supraumbilical. A hérnia não é só questão estética, aquela tumefação que aparece quando você está de camisa. A hérnia ela pode encarcerar, você tem um encarceramento crônico, você ter alça ou conteúdo abdominal dentro desse buraco, e toda vez que você caminhar, tossir, espirrar, levantar peso, isso pode doer. Isso atrapalha a qualidade de vida das pessoas. Porém, é o seguinte, essa hérnia ela pode estrangular. O que significa isso? A palavra é essa mesmo, estrangulamento. Esse orifício ele é tão apertado, passou esse conteúdo e aperta, por exemplo, uma alça intestinal, conhecida como tripa, que deixa de chegar sangue e oxigênio nessa região e leva a um quadro de necrose e perfuração. Requer uma cirurgia de emergência que, se não for feita, pode levar ao óbito das pessoas. Muito bem, conversamos então com o Dr. Idmar Rocha, que é cirurgião geral. Ele estará conosco aqui de 15 em 15 dias para tratarmos aí sobre os principais assuntos da área médica. Doutor, quero te agradecer a presença. Deixe seus contatos. Ô, gente, eu que agradeço, um prazer conversar com vocês, um prazer retornar à cidade de Paraupeba. Eu já trabalhei aqui, eu atendo na clínica Cuidar Saúde. Vou pedir para a produção colocar o telefone embaixo, endereço, porque eu não lembro, mas sim, uma grande satisfação em poder contribuir um pouco
com minha especialidade, ter esse bate-papo leve, descontraído e levar a informação ao público. Muito bem, muito obrigado então, e a gente muito feliz de poder retornar ao quadro Conversa com o Especialista. Na maior parte dos dias da semana teremos aqui especialistas tratando dos mais diversos assuntos. Vamos para o intervalo e na volta você confere os destaques do esporte. Até já.